Olá, bem-vindos! Vamos para mais um resolução de questões que caíram nas provas da Defensoria Pública. A questão que nós vamos cuidar hoje é uma questão que caiu na Defensoria Pública da Bahia, agora em 2021, tá? Bom, quais são os conhecimentos necessários? Qual é o tema aqui tratado nessa questão? Bom, o tema é o seguinte, o tema é lesão corporal, mas vamos lá. A questão fala sobre lesão corporal, mas também muito sobre nexo de causalidade, especificamente sobre causa superveniente relativamente independente. Então, o que é que você tinha que lembrar aqui? Primeiro, sobre a lesão corporal, que a lesão corporal ela tem, dentre suas qualificadoras, a lesão corporal do parágrafo 13º, né, que é a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Teria que lembrar também, em alguma medida, né, das formas de lesão corporal grave. Que traz lesão corporal grave? Se a lesão traz incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração do parto. Isso você tinha que lembrar sobre a lesão corporal. Primeiro, que tem a lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Segundo, que para ser lesão corporal grave, tem que ter incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto. Tá? Sobre lesão corporal era isso. O segundo conhecimento que seria exigido sobre causa superveniente relativamente independente. O que é a causa superveniente relativamente independente, trazida em nosso Código Penal no artigo 13, parágrafo 1º? É o seguinte, a regra no nosso Código Penal é a adoção pelo 13 caput da teoria de equivalência dos antecedentes, da conditio sine qua non. Causa é tudo que contribui para gerar o resultado, causa é tudo sem o que o resultado não teria acontecido nas mesmas circunstâncias. Então é um conceito muito amplo de causa. Causa é tudo que contribui para gerar o resultado. Se o sujeito com a sua conduta de alguma forma contribui para o resultado, a princípio ele causou. Né? Agora, de outra banda, por outro lado, o próprio código traz uma exceção a essa teoria, traz um limite a essa teoria, que é a causa superveniente relativamente independente. O que é a causa superveniente relativamente independente? Tem uma explicação bem grande aqui, né, mas tentando sintetizá-la pelo nosso limite de tempo. Causa superveniente é aquela que acontece depois da conduta. Para ser independente, quer dizer que ela não está na linha de desdobramento previsível e esperada da conduta. Partindo da conduta pelo conhecimento comum, pela experiência comum, não é o que costuma acontecer. Por isso que a gente chama de causa independente. Né? Em latim é o non id quod prelunc accidit. É o que não costuma acontecer, é o que não está na linha de desdobramento previsível e esperada da conduta. E o relativamente. Por que relativamente? Porque precisou da conduta para gerar o resultado. Então, embora aquela causa não esteja na linha de desdobramento previsível esperada da conduta, embora ela seja posterior à conduta, ela só conseguiu gerar o resultado porque também teve a conduta. Precisou da conduta para que aquela causa superveniente, independente, pudesse gerar o resultado. Por isso que ela é superveniente relativamente independente. Vou repetir. Ela é superveniente, que ela vem depois da conduta. Ela é relativamente, porque ela precisa da conduta para ter acontecido e para poder gerar o resultado, e ela é independente porque ela não está na linha de desdobramento previsível e esperada da conduta. Tá? Com uma causa superveniente relativamente independente, está rompido o nexo entre a conduta e o resultado, o autor da conduta já não pode mais responder pelo resultado, só pode responder pela sua própria conduta. Joia? Joia. Com esses conhecimentos, vamos dar uma olhadinha na pergunta. Vamos lá? Vamos lá. Em 12 de março de 2021,
Fernando chegou em casa alcoolizado e, após discussão por ciúme, desferiu 2 fortes socos no olho de sua esposa, Vitória. Em seguida, Fernando disse que não quer que ela fique novamente de conversa com os outros homens na rua e saiu de casa. Vitória pediu ajuda a vizinhos que a encaminharam ao pronto-socorro para os devidos cuidados. Em razão dos ferimentos, Vitória precisou ser submetida a pequena cirurgia que necessitou de 5 dias de observação de hospital, mas após alta médica poderia voltar às suas atividades habituais normalmente. Então perceba que o problema não traz risco de vida, debilidade permanente, não traz incapacidade por mais de 30 dias, nada, né? Contudo, no último dia se sentiu mal e realizou exames no hospital, tendo sido constatada infecção por Covid, que ocorrera no hospital. Em razão das complicações do vírus, Vitória seguiu internada no hospital e morreu 21 dias depois. Diante dos fatos narrados, Fernando deve responder por. Aí vem, então vamos lá. Primeiro, isso aqui, a princípio, né, apenas um horror, né, violência e tal. Mas a lesão, a princípio, a lesão é uma lesão corporal em situação de violência doméstica. Agora, o que há de se perquirir aqui é, mas ele responde pela morte. Né? Anexo de causalidade entre a conduta e a morte? A resposta é negativa. Por que a resposta é negativa, embora um pouco polêmica? Né? Eu diria até que o problema te leva a essa resposta, mas já vi questões de concurso que tratavam de problemas semelhantes e que levavam a outras soluções. Mas vamos lá, aqui, né? E eu concordo com esse gabarito, né? Tranquilamente. Por quê? Porque a Covid está na linha de desdobramento previsível e esperada de quem dá um soco no olho de terceiro. Não dá. Não dá. É o que costuma acontecer quando se dá um soco no olho de alguém, que essa pessoa pegue Covid. Não é. Não está na linha de desdobramento previsível esperado. Aí muita gente argumenta, né, nesse caso, mas vai no hospital todo mundo pega Covid. Gente, se você chegar à conclusão que levar a pessoa no médico, levar a pessoa no hospital é pior para a saúde dela do que não levar, então quem leva as pessoas para o hospital deveria também responder por crime, né, contra a integridade, crime contra a pessoa. Né? Vou te processar, por quê? Porque você levou a pessoa para o hospital. Todo mundo sabe que o hospital é um lugar insalubre. Tá? Não faz sentido. Você não pode partir da premissa que quem vai para o hospital vai sair pior do que entrou. Você não pode partir da premissa que levar para o hospital é criar risco proibido. Né? Isso não faz o menor sentido. Aliás, esse argumento é de Roxin. Ele fala, gente, se a gente partir da premissa que quem vai para o hospital fica doente lá, com uma doença nova, não. Isso a gente tem que dizer que é, né, algo inesperado, que não está na linha de desdobramento previsível esperado. Tá? Então a Covid é posterior ao soco, precisou do soco, porque se não tivesse o soco a pessoa não ia estar no hospital, não ia ter pego Covid, mas não está na linha de desdobramento previsível esperada. Então é uma causa superveniente relativamente independente que por si só causou o resultado. A morte então foi causada pela Covid, não pelo soco. O autor do soco não pode responder pela morte. Isso já olhando sob o prisma objetivo, da imputação objetiva, da causalidade objetiva. Se você quisesse, ainda dava para argumentar que quando o sujeito dá o soco, ele não tem nem dolo nem culpa em relação à morte por Covid. Né? Então, também você poderia dizer falta de dolo, falta de culpa e afastar a responsabilidade do autor, do agressor, pela morte da vítima. Afastada a responsabilidade pela morte, sabendo que isso é lesão corporal em situação de violência doméstica, o gabarito é letra A. Né? Não pode ser letra B porque ele não responde pela morte, não pode ser letra C porque não responde pela morte, não pode ser letra D porque é óbvio que é crime, não pode ser letra E porque não havia dolo de matar. Tá joia? Beleza? Beleza, gente! Era esse o gabarito, espero, não é? Que tenha sido construtivo. Fico ao dispor aqui qualquer comentário ou observação. Até a próxima.